Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas do Nihongo Fastway na área. Então, eu vim trazer para vocês um pouco, né, sobre o J-Test, porque é um teste que não é tão conhecido assim, né? Não é tão conhecido como o JLPT, porque o JLPT é o mais famoso, né? É, talvez o mais antigo, acredito eu, né? Apesar do J-Test ser um teste, né, um modelo de prova que é aplicado já desde 1991, se não me falha a memória. Então, ele é o segundo mais reconhecido, né? Mas obviamente ele não perde o seu valor, né? A diferença é que o JLPT é o mais conhecido, enquanto o JTest ele, né, ele consegue te nivelar desde o nível mais introdutório do japonês até um nível mais alto, que seria o nível C2 na tabela europeia, né? Que no caso seria acima do N1, porque o N1 ele te nivela como na tabela europeia, né, como C1, né, o nível avançado do idioma. Mas é claro, existe um nível mais avançado ainda que é o C2, que é já o nível nativo, né? Então, esse é o diferencial do. Na verdade, esse é um dos diferenciais, né? Porque, na verdade, o J-Test ele também é aplicado mais de duas vezes, né? Como vocês podem ver aqui, por exemplo, neste ano, né? Ele tem aqui as datas, né? Aqui para 4 vezes ao ano, né? Mas até onde eu me lembre, o J-Test ele era aplicado 6 vezes ao ano, né? Eu não sei se isso mudou só no Brasil, né? Não sei se no Japão de repente eles aplicam essas 6 vezes, né? Mas acho que comparando aí, se a gente for ver, né, que as datas do JLPT batem em julho e dezembro, eu acho que o J-Test ele vale muito a pena, principalmente se for como um teste assim. Claro, mesmo que não seja um teste, se você passar, ele vai ter a mesma validade de um exame de proficiência. Isso aí é fato. Claro que assim, em termos de ser reconhecido, o JLPT ele é mais reconhecido. Mas o J-Test, além de você poder experimentar um outro tipo de, né, modelo de prova, né, você consegue também ter um reconhecimento aí, né, que é super importante, né, mesmo que seja, ainda que seja um teste, né. Então vamos lá. A gente tem aqui as datas de março, maio, setembro e novembro, né, como vocês podem ver aqui, né? E aqui ele vai explicar um pouquinho, né, sobre o J-Test, como ele funciona, né? Então aqui ele vai falando, né, que o escritório deles, né, é localizado em Tóquio, é aplicado desde 1991, né? Atualmente cerca de 50 a 70 mil pessoas por ano prestam J-Test em mais de 13 países. E o Brasil é o único do continente americano, né? Então nós temos esse privilégio aí. Eu acredito que nós temos esse privilégio principalmente devido à comunidade Nikkei, né? Que a comunidade japonesa aqui no Brasil é a maior no mundo, né? Estando na frente dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos é a segunda. O J-Test é reconhecido pelo governo japonês. Dessa forma, seu nome consta do manual elaborado pelo Ministério da Justiça do Japão, como sendo um dos exames aceitos para comprovar a proficiência dos descendentes da quarta geração para a obtenção de visto. Então, o que eu quero dizer aqui é, se vocês forem ver, né, inclusive uma empresa bem conhecida aí, né, que presta, digamos, assessoria para os Nikkeis que pretendem trabalhar no Japão, eles recomendam muito o J-Test porque você tem mais possibilidades, né, assim, ao ano, né, mais assim de vezes, né, que você pode realizar o exame do que o de JLPT. Porque o JLPT você fica restrito àquele padrão ali, né, daquela prova, né, e você também tem restrição de ser 2 vezes ao ano, né? Então o J-Test ele tem esse diferencial, então vale super a pena tentar. Isso aqui não é somente para descendentes não, né? Só deixando bem claro isso, né? Para que as pessoas não confundam as coisas, mas você pode perceber que ele é reconhecido pelo governo japonês, e isso é o mais importante. Então vamos lá. A gente tem aqui os modelos de prova, né, que eles disponibilizam, que eu acho isso incrível, coisa que o JLPT, por exemplo, não faz, né? Eles não fazem isso, né? Então eu acho fantástico isso, porque você consegue ter acesso aos materiais passados e consegue estudar de forma adequada, né, para o exame, né? Então acho bem interessante isso, né, que conta um pouco, né, da pessoa que trouxe, né, a Jaqueline Mami Nabeta, né? Eu não a conheço, mas claro, desde já grato, né, porque eu acho que quanto mais oportunidades para você poder prestar, né, um exame de proficiência, né, que te disponibiliza de repente, né, uma oportunidade de trabalho, de estudo, é sensacional. Então, obviamente, já sou grato desde então, né? Tem algumas respostas aqui, né? Como ele é reconhecido pelo governo japonês, qual a diferença com o JLPT, né? A gente tem aqui o sistema de avaliação do J-Test é semelhante ao do TOEFL, né, do inglês, ou seja, uma única prova avalia mais de um nível de proficiência e é a pontuação obtida que determinará o nível. No caso do J-Test, são 3 grandes níveis. Aí, para mais informações, né, acessar, né,
Sobre o J-Test, tá. Depois de prestar o exame, quanto tempo eu recebo o certificado? 4 a 5 semanas você receberá o certificado. Se atingir a pontuação mínima necessária do nível, não zerar em nenhuma parte do exame, né? E mais de 3 tipos de boletins avaliando sua performance na prova. Então isso aqui é muito interessante, né? Então você consegue ter uma análise muito assim precisa, né? Do seu nível de Nihongo, né? Então é muito interessante isso. Por isso que eu sempre, né? Eu recomendo, né? Para as pessoas. Eu já fiz o JLPT, né? Infelizmente no JLPT N2, assim, eu não consegui administrar muito bem meu tempo, né? Chegou na parte do Dokai já não tinha mais aquele tempo e tomei bomba, mas tá tranquilo, né? Vou fazer o J-Test também esse ano, né? Então também estou me preparando aí, né? Para poder nivelar mais ou menos aí do N2 a N1, né? Claro, né? Realisticamente falando, eu tô mais próximo do N2, né? Hoje eu consigo, obviamente, realizar as questões do N2 com mais facilidade do que no ano passado, né? Hoje eu tenho mais, né, conhecimento, né, no idioma, né, nesse nível assim, né? Então, eu também estou nessa com você, caso você queira prestar o exame do J-Test, também a gente está na mesma, tá? Eu também vou prestar o exame, né? Se Deus quiser, vai tudo certo pra gente. E é isso. Então, depois do exame, posso levar comigo o caderno de questões? Sim. Isso aí é um outro diferencial muito interessante. Além disso, junto com o gabarito, você pode receber, né, o script da prova e poderá baixar o próprio MP3. Assim poderá refazer a prova e continuar seus estudos. Isso é muito bom. Porque no JPT você não leva nada. Você só vai ter que aguardar quase, né, tipo, de um mês, né, quase 2 meses, para poder pegar o resultado, né, que é um pouco de sofrimento. Quer dizer, 2 meses não... quase 2 meses, né? Quase 2 meses, né? Por que o J-Test avalia níveis de proficiência acima do N1 do JLPT? Porque o J-Test é baseado nos níveis CEFR, né? Que no caso seria o padrão europeu, né? Aí o N1 do JLPT corresponde ao final do nível intermediário e início do avançado, né? Então o J-Test ele tem essa capacidade de te avaliar ao nível mais alto, né, na tabela europeia, que é o nível C2, que já é nível de nativo mesmo, né? No J-Test, a questão que tem que escrever à mão, aí ela vai explicar, né, aqui, né, no site, né? A partir do nível DIE, N4, N3, JLPT, há 6 questões de completar as frases, né? Então a gente tem aqui a situação de escrever, né? Não precisa ser escrito usando kanji, né? Aí o que está sendo avaliado, né, é se ele consegue escrever, né? Se o aluno, o candidato, né, consegue escrever de forma correta e legível as escritas de hiragana e katakana. Né? Aí vai falar, além, claro, de conhecimento de gramática. Abaixo se encontram os critérios de correções dessa parte, da correção feita no Japão, pelo menos 2 professores de língua japonesa, né? Então é bem interessante isso, né? Porque eles conseguem fazer uma análise bem precisa até mesmo da sua escrita, né? Então eu acho isso bem interessante também, né? Aí tem aqui a prova escrita do J-Test tem peso maior do que a prova auditiva? Não. No caso do J-Test, as duas provas têm o mesmo peso, mas o peso das diferentes partes, por exemplo, gramática, impressão de texto, etc., que compõem cada prova é diferente. Aí você pode ver com mais detalhes, obviamente, no site, né? O certificado do J-Test tem prazo de validade? Não. Mas isso vale para o JLPT, tá, gente? Por exemplo, para quem vai aplicar para o Max, você tem que ter aí dentro de 2 anos mais ou menos. Não pode passar disso. Se passar, já não tem aquela validade, tá? Então isso é muito importante saber, tá? Então, por exemplo, empresa. Pode ter empresa que pode chegar e falar, olha, você já passou já um certo tempo, então vai ter que refazer a prova pra gente ter uma noção de como você está. E faculdade e vice-versa, né? Então isso depende muito. Então, né, tem... Ó, você vê, tem até algumas que pedem até mais recente, né? Não são nem de 2 anos, né? Aí tem aqui, é possível solicitar a remissão do certificado? Não, em princípio não é possível, né? Portanto, né, sempre recomendamos manter o original. É complicado, né? Isso é uma situação um pouco complicada, né? Cada caso é um caso. No caso da prova escrita, sempre comece pelas questões que têm peso maior. Controle bem o tempo, conhecer o estilo da prova antes de prestá-la é essencial. Então, o que é interessante, né? Como a gente pode ver aqui, é que você consegue, né, ter acesso ao material do J-Test e você consegue ver mais ou menos como funciona e ver, pô, peraí, essa parte de repente vai consumir um pouco mais do meu tempo, eu vou precisar de ter um pouco mais de tempo para realizar essa parte, então vou começar por aqui. Então é uma recomendação que eu acho interessante, né? Então eu acho que é super válido esses pontos, né, que a Jaqueline, né, ela traz, porque consegue, né, deixar a gente com mais clareza, assim. Tipo, cara, vou fazer essa prova. De repente, você só fez o JPT sua vida toda.
Mas você vai fazer o J-Test, caramba, o que muda e tal. Então você percebe que, na verdade, no final das contas, o que conta é mais uma questão de administração de tempo. Vendo que você tem mais facilidade, né? Não perder muito tempo batendo cabeça numa questão só e ser objetivo, né? Tem vezes que realmente é complicado. Bate uma questão que a gente fica naquela dúvida, mas também tem que entender, pô, se eu travar muito aqui, eu vou acabar perdendo tempo. Eu falo por mim. O Dokai, por exemplo, eu poderia ter realizado o Dokai de forma mais tranquila. Só que eu tenho. O meu jeito é tipo assim: eu olho a questão, eu quero desvendar aquilo ali. Eu tenho que desvendar. Só que aí eu esqueço que, pô, tô numa prova, não posso. Então, até serve de aprendizado pra mim, né? Então, eu mesmo, quando for fazer o J-Test, né? Como eu já tô fazendo, já tô pegando, né, a prova, já tô olhando, né, a do nível A a C, eu vou fazer, né, da mesma forma com o cronômetro, antes de realizar a prova, obviamente, né? Vou praticar com o cronômetro, porque isso também, obviamente, é válido pro JLPT, né? Mas com esse meu erro, né, eu vou ter mais essa noção calculando usando um cronômetro. Porque às vezes a nossa cabeça, você ali na questão, você perde a noção do tempo. Então, e também você não vai ficar olhando toda hora pro relógio, né? Então é muito importante isso, né? Isso é uma coisa também que eu falo pra mim, sabe? É uma coisa pra mim. E acredito que toda experiência é válida, né? Às vezes você também já passou por isso, né? Eu já passei, eu tenho conhecidos que já passaram por isso. Então é uma questão de prática, não tem jeito, tá? Lembrando, não é uma prova que vai definir o quanto você sabe, tá? Muitas das vezes você não tá legal no dia, muitas vezes você não está com a cabeça totalmente assim, 100% pra prova, aconteceu alguma coisa, você tá nervoso. Já ouvi relatos de gente que já passou mal. Eu mesmo já tive algumas crises de ansiedade, né? Quando eu tava realizando a prova, né? Então, assim, é ficar tranquilo, você fez o seu melhor, mas de repente marcha um chiclete e faz a prova. É assim que tem que ser, entendeu? Porque se desesperar é pior. Já ouvi relato, né, como eu falei, de gente que, pô, passou mal na prova. Eu falei, caramba, nesse ponto. Então é isso, gente. A gente tá no mesmo barco, né? Vamos batalhar aí, tá? Lembrando que eu, no caso, eu sou responsável pela parte de dar aula pro N5 e N4, né? Mas de repente, quem sabe esse ano aí, né, conversando com os meninos, né? Eu já entro para dar aula de N3, né? De repente, né, o conversado não sai caro, não fica ruim. E é isso. Vamos que vamos, gente. Vamos que vamos, porque esse ano 2025 Nihongo promete. Japão tá prometendo muito, muita oportunidade. É isso aí, gente. Obrigado aí por assistir o vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. Valeu!